24 de junho de 2016, esta chama de amor jamais se apagará. Nossa Senhora hoje dá uma explicação que ontem eu estava falando sobre o mistérios, né, que a gente recebe a mensagem sem saber de onde é que sai, de onde é que vem, como é que age, e ela explica hoje aqui a Virgem Maria. Quem te constituiu não foram as autoridades eclesiásticas, e sim o poder máximo, que é o Divino Espírito Santo. Assim como fez de nós, que fez de todos nós, para lhe servir, em todo ponto de vista. Como foi o meu caso, só eu, de mulher, é que pude pôr Jesus no mundo. Antes era só o Espírito, mas depois que entrou no meu corpo, então veio tudo aquilo que já estava escrito, que uma virgem daria à luz ao Filho de Deus. Passei, naquele momento, a ser uma fonte de água pura e cristalina. Esta água é que dá a vida. Sem este líquido precioso, ninguém poderia viver eternamente. Eu sou a fonte e ele é a água pura que dá a vida. Como sacrário, onde dentro dele está o mais sublime amor. E quem a ele vier a tirar do seu lugar, já não tem mais vida eterna. Por si se condenou. Vejo que tudo o que ele falou vem se cumprindo, que primeiro deveria ele ser rejeitado novamente para dar a vida eterna aos que vêm por este caminho. Onde eu, Maria, estou sendo o poço desta água, jamais secará. Por isso somos duas pessoas ligadas uma na outra. Os três poderes do Espírito Santo, junto comigo, sempre estará. Uma casa que não tem uma Santa Mãe, os seus filhos não podem dar bons frutos, por não terem este tão grande mistério que faz parte do seu novo reino que está para vir. Meu filhinho, de onde tu achas que estas palavras saem? É de uma fonte que jamais secará. Tudo vem pelo poder do Espírito Santo. Não existe tanto mistério assim. É só olhar no que vens fazendo. Já diz tudo. Um coração que recebe energia toda hora. Ele continua sempre para fazer como nós também fizemos. Obedecer a um só Deus. E este contigo está. Que somos seus só para lhe servir. Sua criação. Desde o começo do mundo, só teve e tem um objetivo, que se chama Filhos da Luz. Olhe que está bem claro a lâmpada que até hoje está iluminando o mundo, jamais se apagará, que é esta chama de amor. Por isso, pelos que os homens e mulheres vêm estragando, não pode mais ficar assim. Um novo gerador virá para dar luz a todos aqueles que deixaram a terra e os que vivos ainda estão, que são vocês, esperando por meu santo Filho Jesus. Maria Santíssima e Papa Pedro II. O nosso sacerdote, hoje ele falou bem claro, né? Sobre o aborto. E este aborto
perdeu-se, desligou-se do gerador. Essa mãe que não soube pôr no mundo uma criança. E para não perder a elegância do corpo, ou não querer se incomodar, só quer 1, 2, 3 filhos, é o máximo. E aí se desliga, que é o do nosso gerador, nosso Pai, nosso Criador. Porque não tem mais ao poder do Espírito Santo no seu corpo. Então é isso que Jesus diz, tão claro, né? Primeiro o Filho do Homem tem que ser rejeitado. E por que chegou a situação que nós estamos chegando? Porque no meu tempo, de jovem, eu acho que não existia, pode ser que existia nas grandes cidades, mas não existia uma mãe que não quisesse seu filho. Eu tive uma irmã que ela dizia para minha mãe, que era parteira, eu prefiro morrer do que perder um filho só meu. A minha mãe, quando chegou no fim, disse, Mercedes, tu não tem mais energia para manter uma criança no teu ventre, Mercedes. Está correndo perigo. Mãe, eu prefiro morrer, mas eu não faço isso. Foi mãe de 17 filhos. Com 17 morreu ele e ela. E ela cumpriu como me disse. E por que agora está numa coisa dessa terrível? Não dá para entender mais nada. É porque não tem um membro da igreja que fala a verdade. Eles não falam a verdade. Eles mentem. Como agora esse lá. Eu não escutei, mas quem teve que escutou. Não seja como coelho, botar filho no mundo. Aquilo ali foi o próprio diabo que falou, não foi? Natural que foi. Porque o diabo ele quer destruir a família, ele quer acabar com a família. Ele quer que a mulher envergonhe o marido envergonhe a mulher, ele quer acabar com tudo. Mas o membro da igreja, onde está? Onde estão essa gente? Que podia explicar isso. Não precisava ser eu. É eles que estudaram para isso. Mas a desordem está tão grande que Deus não tem mais jeito de ficar assim como está. A mulher virou um objeto de descartável. Pode-se usar como ele diz. Deixa primeiro os dois experimentar, para depois, mais tarde, ver se dá para casar. Se isso é palavra de um homem que diz que é servidor de Deus. Isso é um escândalo dentro da igreja católica. Um escândalo. Então a gente, ela dizia, meu filho, não tem tanto mistério. Eu não sabia disso aí, né? É que a gente está ligado direto a ele. Eu estou na terra ainda. E eles estão junto com ele. Mas é uma ligação que a gente tem. É por isso que as mensagens vêm. A energia passa bem fácil, né? São todos aqueles que trabalharam para ele, que têm essa energia. Porque eu também não sabia o mistério, como é que vem palavras. A Graziele bate a mensagem, aliás, ela corrige a mensagem, e depois, tão fácil, vai lá, a mensagem já sai tudo prontinha. Dá para você ter uma coisa a ver com a outra. Eu digo, pois é. Às vezes eu fico pensando, será que se eu não tivesse nesse caminho eu escreveria? Não, jamais escreveria. Nem vocês podem escrever. Porque não é que vocês não merecem, vocês merecem. Só que tem a pessoa que Deus escolhe, né? Não adianta. Ele se bate contra mim, como foi falado ontem. Não é só o Brasil, vários países que debatem contra a minha pessoa. Mas não adianta. Debater contra Deus não adianta. O homem não pode mover nenhuma palha. Então são essas coisas que a gente está vendo, a desordem que está no mundo, a falta de respeito. E ela diz, tão clara, os que tiraram o sacrário do centro já estão condenados já. Não foi Deus que condenou, eles se condenaram. É isso aí. Deus não condena não, ainda não chegou a hora
o julgamento, mas quem fez isso como eles fizeram, eles podem contar que vida eterna não terão, não, a não ser um grande arrependimento. Um dia eu perguntei para Nossa Senhora, também foi uma época que ela estava passando mensagem para mim. Nossa Senhora, uma mãe que aborta seu filho, que não precisava fazer isso, abortou. Ela tem salvação ainda? Tem. Então a senhora explica como é que ela poderá ter salvação. Só se ela, dali por diante, ela de joelho pedir perdão todo dia para Deus, pegar uma criança abandonada e botar no lugar daquela que ela abortou, com todo o sacrifício, ela pode ser perdoada. Do contrário, não terá perdão. Porque ela foi a maior criminosa, que podia ela defender o filho, mas não defendeu, preferiu matar, tirar uma vida que nem cá fora estava ainda. Você vê que tristeza que é uma mãe que aborta, hein? Para ela se salvar, só se ela fizesse isso, pedir perdão a Deus todo dia, pelo grande pecado que ela cometeu, e pegar uma criança abandonada e criar como fosse aquele que ela abortou. Do contrário, ela que se condenou, não foi Deus. Porque eu tenho assim, mais ou menos, uma experiência. Um lavrador lavra a terra, limpa tudo, planta. Aí vai um lá e põe veneno, ou mata todas aquelas plantações. É uma mãe que faz isso no mundo. Porque tem casos, como já veio para mim perguntar, seu Pedro, aí eu não tenho condições, agora que eu vou fazer? Bom, agora aqui também, aqui, uma das nossas aí. Eu já estou com 40 e poucos anos, então não tem mais jeito. São dois abortos, não que ela fez, né? Eu disse, você então está na hora, como também foi com a minha mulher. Ela disse, Bento, o médico falou que eu não posso, não tenho mais condição de ter filho. Mas digo, eu lavo as minhas mãos. Eu não sou Deus para dizer que tu pode fazer. Mas eu fui aos pés de Deus e perguntei, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Não, nesse caso não é pecado. Que se deixasse ela morreria e as crianças como é que ficavam sem mãe? Então tem motivo para a pessoa, a mulher fazer isso. Mas do contrário, todas aquelas que faz um aborto dessa natureza, como eles fazem, ela disse, lá era isso, senhor Aristo, uma da pessoa que eu conheço, ela para se vingar do marido, era na Avenida Getúlio Vargas, esse consultório lá, ela veio tirar o aborto para se vingar do marido. Eu disse, ela chegou a fazer isso? Foi. Ela veio duas para fazer o aborto. Então as duas ficou na sala de espera, enquanto ela estava fazendo aborto de outra mulher. Nessas alturas, o telefone tocou, mas era noutra sala. Ela sai de lá, onde ela fez o aborto, atravessou na frente das duas, foi lá atender o telefone. Então, naquela hora, as duas, vamos ver como é que ela faz, vamos lá ver. Enquanto ela está atendendo o telefone, vamos lá ver. Aí ela chega lá, estava em cima da mesa, uma bacia branca, com a toalha por cima, e a criancinha ainda fazia... A criancinha não tinha morrido, ela tinha jogado dentro d'água. Diz ela, a dona do prédio lá, a casa, que as duas saíram num grito de desespero, porque não sabiam que era tão triste assim um aborto. Ficaram apavoradas quando viram a criança com vida dentro d'água, ainda borbulhando. Aí você vê, como é que Deus vai ter piedade de uma pessoa dessa? Como? Se o diabo joga veneno para não nascer mais. E a farmácia e os médicos, não, tem que tomar. Não pode. Como vários países só pode ter 1 ou 2 filhos. Então, para que casa, gente? Para que casar, então? Fique solteiro ou solteira. Pelo menos não perde a alma, a vida.
Mas não. Isso aí nunca. Só com a vinda de Jesus, que está tão próximo, é que vai acabar com essa tristeza na face da terra, que as crianças nem têm mais direito de nascer. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e pela internet que está nos assistindo, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.